Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de ansiedade, estresse e regulação da ativação. Hoje, a nossa aula terá o tema de ansiedade somática e ansiedade cognitiva. Vamos começar falando sobre a ansiedade cognitiva. Vocês perceberam que eu usei esse termo cognitivo na aula anterior, e ele se refere a questões como pensamentos, emoções e sentimentos. A ansiedade cognitiva refere-se aos pensamentos e expectativas negativas relativas ao próprio desempenho. Já a ansiedade somática concerne nos elementos afetivos e fisiológicos da experiência de ansiedade que afetam diretamente o sistema nervoso autônomo. A ansiedade cognitiva se refere aos pensamentos e expectativas negativas que uma pessoa tem em relação ao seu próprio desempenho. Já a ansiedade somática concerne nos elementos afetivos e fisiológicos da experiência da ansiedade e que afetam diretamente o sistema nervoso autônomo de uma pessoa. Na ansiedade cognitiva, esse comportamento está relacionado ao traço que faz parte da personalidade da pessoa, criando uma predisposição para que ela haja, antes de situações ameaçadoras, de maneira desproporcional. O que gera circunstâncias que afetará essa pessoa tanto fisicamente quanto psicologicamente. A ansiedade somática é uma variação de emoções em situações de apreensão e tensão. E eles são percebidos conscientemente pela pessoa e estimulados pelo sistema nervoso autônomo. O estado de ansiedade é ativado quando o indivíduo se sente pressionado por um estressor ou uma situação nova a ser enfrentada. Ou seja, é uma condição temporária que é ativada somente nos momentos de apreensão e tensão. Vale ressaltar ainda que algumas respostas da ansiedade somática, tais como o aumento da sobrecarga no sistema cardiovascular e da tensão muscular devido à descarga de adrenalina em todo o corpo, pode prejudicar o processamento de informação do seu cérebro. Sim, principalmente as regiões dos lobos parietal e frontal. E já que estamos falando de ansiedade somática e ansiedade cognitiva, vale também tocarmos no assunto de tensão emocional alta e tensão emocional baixa. Como assim? Quando um atleta tem uma tensão emocional muito alta, é bem provável que o seu desempenho esportivo seja prejudicado, certo? Mas o oposto aqui também vale, ou seja, se a pessoa tem níveis muito baixos de ansiedade, isso fará com que ela não ative condições biológicas que são necessárias para um bom desempenho. Claro que o equilíbrio é o ideal, mas cada pessoa tem o seu ritmo próprio e o seu nível de ativação ótima. Cabe cada um procurar qual é esse nível ideal. Agora, imaginem comigo uma seguinte situação. Um atleta que está prestes a competir, vamos colocar aqui um esporte de embate, um esporte de luta, e instantes antes dele enfrentar esse adversário, ele começa a projetar pensamentos que muitas vezes nem são verdades, relacionando, ou seja, comparando o seu desempenho com o desempenho desse adversário. Ele pode pensar coisas do tipo: poxa, ele pode ter treinado mais do que eu, ele tem mais condições do que eu. E isso por si só já afeta negativamente o seu próprio desempenho, porque você começa a duvidar das suas próprias capacidades e supervaloriza as características do outro. Essa situação dada, ela ilustra uma ansiedade pré-competitiva. Se você perceber, esse atleta se sentiu ansioso antes mesmo de competir. E a ansiedade competitiva é um estado emocional caracterizado geralmente por nervosismo e apreensão. É ativado tanto a ansiedade cognitiva quanto a ansiedade somática. E isso está ligado geralmente com a incerteza que o atleta tem em relação às suas capacidades, e ao resultado e à importância desse resultado. Percebe que nessa situação que eu acabei de descrever, o atleta experimenta um tipo de ansiedade que nós chamamos de ansiedade pré-competitiva. Mas ela pode se estender também para a competição, ou seja, durante a competição ele experimenta o estado ansioso, o que compromete provavelmente o seu desempenho, e isso pode até mesmo
se reverberar para depois da competição, ou seja, ansiedade pós-competição. E agir de forma injusta consigo mesmo, se comparando com o outro adversário, tentando analisar e justificar o resultado da competição. E dessa maneira, o principal prejudicado é o atleta.